Por exemplo, o mundo intraterreno também está tendo problemas, também está atrasando. Agora para perguntar, tem outro ponto também. O mundo intraterreno está atrasando também as coisas. Porque assim, o tratado é uma integração da Terra como um todo, porque a gente imagina a Terra só a superfície, que os continentes, os países, porque os intraterrenos também são da Terra. Esse planeta é deles. Eles fazem parte da Terra, e são muitos povos. As pessoas imaginam que os intraterrenos são um grupo que vive em harmonia e tudo coeso. Não é verdade. Meus amigos, a maioria dos povos que vivem no interior da Terra, eles vivem no interior da Terra porque eles não gostam de serem incomodados. É o melhor lugar do mundo. Eles não gostam de serem incomodados, eles querem paz e sossego. Aí o pessoal da Federação Galáctica de Mundos entrou em contato com eles e falou o seguinte: agora vocês vão ter que conviver com o pessoal da superfície. Não aguento esse pessoal da superfície. Eles são... eu não gosto deles, eles são complicados, a gente vive no nosso paraíso particular aqui. Eles vão... Na cabeça deles, nós vamos tirar o sossego deles. Vamos tirar a paz deles. Vejam, meus amigos, existe muito egoísmo, infelizmente, mesmo sendo seres da quarta densidade. Então está tendo negociações. Eles estão negociando, não é bem assim. Inclusive o JP, ele falou de um Ahel, que os Ahel são os pleiadianos, eles têm uma base na Tailândia, no interior da Terra, onde eles interagem e fazem esse intercâmbio, essa diplomacia. É um trabalho diplomático com várias raças do interior da Terra e da superfície. E ele vai trazer os seres para conversar com a Aliança da Terra aqui, a superfície. Vocês têm que entrar num acordo, meu filho. Se vira aí, entra num acordo, diplomacia, porque vocês vão ter que aprender a trabalhar juntos. Simples assim. Vão ter que conviver um com o outro. É claro que será um desafio também, porque os seres do interior da Terra são várias espécies diferentes, algumas são bem estranhas. Pega os homens-formiga. São insetóides aqui da Terra. Só que os homens-formiga são bonzinhos. Eles são os primeiros que falam, não, nós trabalhamos com os humanos. Nós topamos trabalhar com os humanos. Aliás, os Hope e os Uni falam muito, essas duas culturas indígenas americanas, do povo formiga. Aliás, salvou eles. Eles foram salvos pelo povo formiga. Eles respeitam muito os insetóides. Os insetóides são incríveis, né? Porque o JP, ele teve numa entrada, numa caverna que dava acesso ao mundo dos insetóides, homem-formiga, lá na Flórida. Pena que ele não pôde especificar o local. E ele fala que os insetóides entram em contato telepaticamente com mendigos, crianças de rua, e falam o seguinte para eles: olha, vem para cá. Eles vão, como tivesse uma visão, eles entram no meio do mato, e ele, quando entrou ali, o JP, junto com, acho que eram 10 militares diferentes, ele viu famílias inteiras convivendo com os homens-formiga. Então, esses seres são diferenciados, são um exemplo para cada um de nós. Eles têm realmente empatia por outras espécies, totalmente diferentes. Porque você acha um homem-formiga estranho? Para eles também nós somos esquisitos, na concepção deles. Por exemplo, o Randy Clemmer, quando ele esteve em Marte, porque lá também tem insetóides, ele conta que quando ele começou a conversar com os insetóides, os insetóides ficaram com preconceito dele, falou: nossa, mas você é muito feio. Você é horrível, não dá nem para olhar para sua cara, você é horroroso. Os insetóides se reportando ao Randy Clemmer falaram para ele: usa capacete e roupa, porque você assim, sem capacete, com as mãos, parece que as suas entranhas estão para fora, porque eles têm tipo uma carapaça, né? Então, para nós é nojento, a gente olha para você, dá ânsia de vômito. Então é assim, o que você acha que é feio, eles também te enxergam como coisa horrível. Então é uma questão de ponto de vista. E as pessoas têm que ter essa interação, tem que aprender a conviver juntos. Então está tendo essa negociação. Então são dois pontos. Primeiro, a briga de egos. E segundo, também, as negociações na terra interior. Ok? Mas independente disso, porque isso já era para ter acontecido já no final do ano, voltando aqui para o Insider, que eu estava falando da Marinha do Brasil, ele falou o seguinte: olha, o tempo está se acabando, nós recebemos um ultimato dos extraterrestres, nós temos que aprender a trabalhar juntos, e que provavelmente vai acontecer já no fim deste ano, ok? No fim deste ano. E esta ordem vai partir dos Estados Unidos para o resto do mundo. Agora, tendo isso como uma verdade, isso explica muito o comportamento das pessoas, dos militares do Brasil, do resto do mundo. Porque pensa o seguinte:
Para que a gente vai fazer alguma coisa agora, se a gente sabe que vai ter uma movimentação a nível mundial daqui a um ano? Então, simplesmente fazer algo agora seria uma perda de tempo. Aliás, a gente poderia atrapalhar tudo. Essa que é a verdade. Né? E ele conta mais, conta que a mobilização dos militares nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há pouco, não foi por causa dos governos, foi por causa dos extraterrestres. Porque assim, quando os extraterrestres se revelarem, a ordem institucional vai virar um caos. Então eles vão garantir a ordem, entenderam? A civilidade. Porque assim, principalmente os religiosos vão surtar, tem muita pessoa que vai surtar. Eles vão sair da caixinha, né? Vai ser um negócio complicado. Então, os militares seriam aqueles que iriam garantir essa mudança institucional a nível mundial, a segurança. Aí não tem nada a ver com ideologia. Não, é por causa do presidente. Não tem nada a ver com isso. Não é porque o presidente, porque não sei o quê, por causa da eleição. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá, meus amigos? Esta que é a verdade, que muitas pessoas confundem, infelizmente. E para isso acontecer, é fundamental, por exemplo, o papel da Rússia. A Rússia hoje, junto com a Arábia Saudita, o BRICS como um todo, são aqueles que estão estrangulando as corporações, porque as corporações elas estão falindo, quebradeira dos bancos. Aliás, vários consultores financeiros prometeram que a partir agora do outono, que vai acabar as férias norte-americanas, a crise financeira vai vir com força total, e a quebradeira vai continuar. Grandes fornecedores norte-americanos já estão quebrando, vai faltar alimento, vai faltar remédio, vai faltar tudo nos Estados Unidos. E isso acaba respingando em outros países. Por isso que o Putin não assinou o acordo, porque se ele fizesse isso, seria o golpe de misericórdia no Fed americano, tá? No Banco Central norte-americano. E grande parte do mundo ia sofrer, não é só o povo americano, não. Isso ia respingar no Brasil, ia respingar ainda na América Latina. Ainda o Brasil, para quem não sabe, a maioria das reservas que nós temos é dólar. Então, vamos supor que o dólar não vale mais nada da noite para o dia. O Brasil ia sofrer, a Europa ia sofrer. Isso seria uma calamidade. O mundo não está adaptado para isso ainda. Por isso que foi postergado. Esse é o verdadeiro motivo. Essa que é a verdade, que as pessoas ainda ignoram. Muito bem. Se quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade, Paulo. Alguma colocação? Eu queria que você falasse um pouquinho da autorresponsabilidade individual de cada um. O que cada um pode fazer para contribuir com esse aceleramento das coisas? Porque a gente não tem mais tempo. Eu sinto que existe uma urgência das coisas acontecerem. Uma urgência. Sim. Tanto é que a ressonância Schumann já está 80 para mais todo dia, né? E tem muita gente, eu acho que as pessoas que estão aqui no chat podem até comentar. Tem muita gente, se elas mesmas já não estiverem passando por isso, alguém na família tá. Pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas dopadas. Eu vejo pessoas na rua igual zumbi, sabe zumbi? Vai além da linha da pessoa estar moradora de rua, vai além disso, a pessoa está zumbi, drogada, assim, totalmente surtada. Isso já está acontecendo. Então, qual é o papel dessas mais de 1.200 pessoas que estão ao vivo agora? Qual o papel delas individual? O que elas podem fazer para contribuir com essa aceleração? Isso é uma ótima pergunta. Primeiramente, entender que a Aliança da Terra não é uma instituição formal. A Aliança da Terra são pessoas que voluntariamente estão trabalhando em pró de um mundo livre, de um mundo de justiça, de igualdade e de amor. Então, todos vocês, todos nós, podemos fazer parte da Aliança da Terra. Como? Vibração elevada, transmitindo informação. O próprio Torrano Eridion, das Predas, ele fala algo que é super interessante. Olha, contem isso para os seus familiares, contem as verdades, mesmo que eles repudiem a princípio, eles vão lembrar de você lá na frente. Eles vão lembrar e vão recordar no momento que a coisa realmente apertar, e isso vai vir. Porque, meus amigos, tudo isso é uma preparação psicológica. Essa preparação psicológica já está em andamento. Eu vi agora são quatro fontes independentes de cientistas, pesquisadores, falando que muito em breve eles vão rejuvenescer pessoas. Que as pessoas vão aumentar a sua expectativa de vida.
Alguns prometendo 200 anos, 400 anos, outros até 20 mil anos. Até alguns chegaram lá, 20 mil anos. A humanidade vai viver 20 mil anos. Se você acha 1000 anos muito, 20 mil anos de perspectiva de vida. Meus amigos, isso é coordenado, isso é orquestrado. Não tem o que discutir, porque é o seguinte, imagine só, são fontes independentes, uma seguida da outra, quer dizer, tudo em sincronia. Quer dizer, 2 dias aparece uma, depois 3 dias aparece outra. Então isso já é uma preparação psicológica das tecnologias. As audiências do Congresso, pela primeira vez, né, até na Rede Globo anunciou o David Crash, passou na televisão aberta, e isso tende a aumentar. Agora, vocês já imaginaram, o David Crash fazendo essa denúncia já teve uma repercussão no mundo inteiro. Agora, vocês imaginaram em janeiro, fevereiro de 2024, aparecer um funcionário, dando um exemplo aqui, tá? Um exemplo, uma suposição. Um funcionário da Lockheed Martin, olha, eu trouxe aqui para vocês o componente que gera antigravidade. E vai aparecer no Congresso. Isso vai ser manchete no mundo inteiro. Vai ser manchete no mundo, e não há sombra de dúvida, porque não tem como colocar isso debaixo do tapete. É impossível. Simplesmente impossível. E a gente percebe que existem várias frentes diferentes. Tem aqueles que já estão demonizando os OVNIs. Eu não acreditei que eu vi uma matéria da Fox News. Fox News é um gigante da comunicação dos Estados Unidos. A Fox News alegando o seguinte, olha, os extraterrestres podem até existir, mas provavelmente eles são demônios. Está de brincadeira. Fox News, com esse tipo de narrativa. Aliás, a gente estava pensando nisso. A invasão de falsa bandeira não vai rolar hoje, porque é o seguinte, eles teriam que combinar isso com todos os países do mundo. E a gente sabe que o BRICS não vai, assim, é uma batalha de quinta geração. Eles não vão comprar isso, como foi no passado. Então, uma circunstância completamente diferente. E tem mais, eles não têm dinheiro para financiar isso, que isso é muito caro. Muito caro. Para você engendrar, para você fomentar uma invasão de falsa bandeira alienígena, custa muito dinheiro. E eles não têm como financiar isso. Sem falar também que o general da Space Force é da Aliança da Terra. O general da Space Force, como que ele vai justificar? Tá tendo uma invasão alienígena. Ele sabe que é fake, ele não é comprado. Assim como o general da NORAD. Então eles não têm condições, eles não têm bala na agulha para alavancar isso. Só que eles têm uma carta na manga que restou ainda. Vamos demonizar a Federação Galáctica de Mundos. Não, eles são malvados, querem invadir a Terra, eles são capeta. Estou apelando até para isso, são demônio. É demônio, é coisa do capeta. Entenderam, meus amigos? Já estão fazendo isso. E olha que eu tinha falado isso antes disso acontecer. Falei, olha, daqui a pouco vocês vão ver eles demonizando a Federação Galáctica de Mundos. E aí apareceu a matéria na Fox News. Quer dizer, não é um blog, né? Não é uma página da internet, uma matéria inteira na Fox News, que é um gigante da comunicação norte-americana, né? Alegando, não, pode ser que os demônios existam. Ah, mas você tá de brincadeira. Quer dizer, OVNI é teoria da conspiração. Agora demônio não. Demônio é fato. É que é um dogma, né? Isso faz parte do nosso conceito. Aliás, os demônios, os anjos, foram interpretações equivocadas desde os primórdios do tempo sobre a aparição e o fenômeno extraterrestre. Essa que é a verdade. Por exemplo, os Anunnakis. Por que a gente tem essa concepção que anjo tem asa? Por exemplo, a Ísis também tinha asa. Era retratada. A Ísis, a deusa Ísis do Egito. Porque eles eram Anunnakis. Ísis tem uma relação com Inanna, que era Anunnaki. Né? Uma alusão. Tem origem na Inanna, que era irmão do Enki. Porque os Anunnakis eram chamados de brilhantes. Se você pegar o livro do Brian O'Connor, né? E da Barbara O'Connor, né? Ele conta que o título do livro é Os Brilhantes. Então os Anunnakis eles extraíam ouro monoatômico, que era uma forma de rejuvenescer, e isso fazia com que eles brilhassem, literalmente brilhassem. Né? E como eles brilhavam, principalmente a dorsal, olha que interessante, a dorsal era a parte que mais brilhava. Como ela brilhava mais, né, fazia uns raios de luz que, para quem observava, é asa. É asa. Ignorância do povo, ele tem asa. Entenderam? Daí que surgiu que os anjos têm asas. Por causa disso. Na verdade, são os Anunnakis, né, que tinham essa característica que chegou até, né, a Bíblia. Esse conceito. Né, porque vida é uma terminologia, é um conceito sumério. Né, conceito sumério. Aliás, se você for pegar, por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, na verdade, é um plágio dos escritos, por exemplo, do Enuma Elish. Enuma Elish, dos escritos sumérios, principalmente a parte de Gênesis, a parte dos híbridos, né? Tudo, aquela parte até Gênesis 6. Você sabe que lá na Bíblia, lá no comecinho, que eu estou começando a ler a Bíblia agora, nunca tinha lido a Bíblia.
Nunca. Eu tinha um preconceito. Então, acho assim, antes da gente ter preconceito com qualquer coisa, a gente tem que ler. A gente tem que ir lá ver para tirar a nossa própria conclusão, né? E lá no comecinho, em Gênesis mesmo que você está falando, as pessoas duravam 800 anos, 500 e poucos anos. Sim. Isso era uma característica, não só na Bíblia, viu, Paula, mas no Egito antigo, se você pegar o papiro de Tuli, fala também no tempo que os deuses viviam na Terra, os humanos eram seres milenares. Se você também pegar a lista dos reis sumérios, também tem a mesma fonte, também corrobora com a fonte bíblica, e são, inclusive, se você pegar o livro sumério, o Egito e egípcio, eles são anteriores à própria Bíblia, né? Então é bem interessante essa parte. Então eles reduziram o nosso tempo de vida, né? Reduziram bastante. Então os humanos, isso foi feito pelo Eliú, né? O Eliú, a torre também tem a versão, por exemplo, se você pegar o Eluma Elish, Eluma Elish em sumério, o Astra Asis também, ok? E a lista dos reis sumérios tem muitas coisas assim realmente interessantíssimas, né? Porque a lista dos reis sumérios, você tem a versão do Gênesis, você tem a versão da Torre de Babel. Por exemplo, você sabe como é que é a versão da Torre de Babel na Suméria antiga? Então isso foi replicado, tem a sua versão bíblica, mas o original é sumério. Se você for estudar o numerismo, você vai perceber nitidamente que ali até Gênesis 6, 7 é uma cópia exata. Né? Por exemplo, o Eliú, ele tinha os seus Lulus, que nós éramos chamados de Luluzinhos, porque nós éramos escravos dos Anunnakis. Então ele foi passear, foi para o espaço, né? Tirar férias. E quando ele voltou, ele ficou assim, como assim que vocês estão fazendo? Viu o povo se unindo, trabalhando juntos e criando um portal entre o céu e a terra, que foi retratado como a Torre de Babel. Que é exatamente isso que é retratado na Bíblia. Criando um portal entre o céu e a terra espiritual. Falou, não, tá errado. Assim não, assim vocês não vão ser mais escravos. Vou parar com isso daí. Primeira coisa que ele fez foi diminuir a expectativa de vida do homem. Vamos lá, diminuir a expectativa de vida. Porque com menos experiência, mais controlável você se torna, concorda? Uma pessoa que tem experiência de 1000 anos, imagine você viver 500, 600 anos, quanta experiência, quanto conhecimento você vai acumular na vida. Maturidade. Então, uma pessoa que vive 80 anos, porque assim, meus amigos, na concepção extraterrestre, uma pessoa que vive 80 anos é um adolescente. Tá? Adolescente. É só uma criança. Não sabe nada. É imaturo. Ok? Por exemplo, o pleiadiano, ele começa a pensar em casar com 80 anos, 90, 100 anos de idade. Porque assim, com 50 anos é um moleque. É um garotinho lá, vai brincar. Literalmente faz isso. Entenderam? Então, é outra perspectiva completamente diferente. Há tempos atrás, não muito longe, nos anos 70, 60, se eu tivesse 40 anos, você já era senhorinha. Era a senhorinha que vestia aqueles vestidinhos lá e ficava fazendo tricô. Ainda bem que isso mudou. Mas é verdade. Você sabe de que eu estou falando. É verdade, Paulo. Isso é um fato. Era assim. Então, como que você vai... Você é muito fácil de manipular. Então, eu falo, a primeira coisa, vamos reduzir a expectativa de vida do ser humano. Muito bem. E vamos confundir as línguas. Confundir as línguas é o quê? Dividir as pessoas. É isso. Vocês não vão falar a mesma língua. O que é falar a mesma língua? Quando você fala a mesma língua, você está unido, você está trabalhando junto. Existe harmonia. Confundir as línguas significa o quê? Significa dividir as pessoas. Entenderam? O Eliú, ele gostava de se passar por Jeová. Aliás, se você pegar o Paul Ellis, que é teólogo PhD, vocês vão perceber que Javé era uma deidade do deserto, ok? Que já era adorado pelos moabitas. E ele era um deus de baixo escalão. Estava muito abaixo dos outros. Depois ele ganhou essa notoriedade, ok? E o Eliú se passava por ele. Aliás, ele manipulava as religiões. Por exemplo, Alná seria o Ninurta sumério. Alá, ok? Do Islã. E o Marduk, o Marduquinho, se passava por Satanás. E assim eles enganavam todo mundo. Manipulavam as pessoas. Quem está falando isso é um teólogo PhD? Não sou eu. Inclusive, ele descobriu a verdade, faz várias palestras e fala sobre isso. Tá ok, meus amigos? Se vocês pegarem, por exemplo, registros antigos, os moabitas, eles adoravam Javé antes dos israelitas. Ok? Muito antes dos israelitas, porque ele era uma deidade do deserto.
Muito provavelmente, os israelitas conheceram e começaram a adorar essa deidade quando estiveram no deserto, tá? Porque era uma deidade do deserto. Então, são coisas assim que escondem, mas agora só está vindo à tona. Existem documentários mostrando isso, a verdade sobre tudo. E é bom compreender o seguinte: a fonte criadora está dentro de nós mesmos, através do nosso eu superior. Exatamente. Ok? Não numa força externa. Porque o que acontece é o seguinte: o que os extraterrestres negativos fazem? Eles gostavam de se passar pelos deuses, para submeter as pessoas, para criar aquele vínculo de dependência. Tipo assim, você é um verme, você é um miserável, se rasteje diante de mim. Rasteje e peça, se humilhe. Aliás, tem que se humilhar muito. Se humilha mesmo, porque você é um verme, miserável, imprestável. É uma forma de controle. Seres benevolentes, meus amigos, seres da nona densidade, os mestres ascensos, nunca irão se reportar para você como num pedestal. Nunca. Pelo contrário, nem Jesus fazia isso. Não, nem Jesus fazia. No pedestal, como se fosse o ser. Ele lavava o pé dos discípulos. Exatamente. E a gente fica aqui querendo ser. Exatamente. Tanto é verdade isso, Paula, que Jesus foi bem claro com os sacerdotes. O meu pai não é o pai de vocês. Não é. Foi bem claro. Aliás, ele falou, vocês são reptilianos, vocês são uma raça de víboras. Ninguém entendeu isso. Só isso que vocês são. Ok? Essa que é a verdade. Ele veio mostrar uma visão totalmente diferente do que é Deus, do que é a fonte criadora. Exato. É porque assim, vamos entender. E ele teve passagem que ele entrou no templo e quebrou tudo. Exatamente. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês, amigos. Que Deus benevolente que manda exterminar mulheres e crianças. Porque era isso que tinha. Era bipolar. Dava na telha dele e mandava exterminar todo mundo. Vamos exterminar mulheres e crianças, pequeninos. Aliás, o Saul, o Javé, no caso, pediu para ele, olha, você vai lá com os moabitas lá, os amalequitas, extermina todo mundo, sem dó, sem piedade. Sem dó, implacável, sem dó e piedade. Ele pensou bem, não, vamos ser tão mal assim também, né? Vamos ter um pouco de misericórdia. Ele preservou as mulheres e os animais e os pequeninos. Diz que Javé ficou irritado com ele, foi destruído e colocou Davi, porque Davi era muito mais malvadão. Entenderam isso aí, meus amigos? Essa que é a verdade. Por exemplo, Jefté, adorador de Javé, está na Bíblia, está ali. O que aconteceu com ele? Ele prometeu para Jeová, para Javé, que a primeira coisa que ele visse, ele ia sacrificar para ele. Aí ele viu a sua filha, foi para a faca, não pensou duas vezes. Que Deus benevolente é esse? Entenderam, meus amigos? Porque na Suméria eles já estavam acostumados com isso. Abraão veio da onde? Ur dos Caldeus, da Suméria, onde o sacrifício humano era comum. Fazia parte do cotidiano. E ele trouxe isso. Tanto é verdade, você fala que duvida? Duvida? Muito bem. Quando Deus, entre aspas, pediu para ele sacrificar Isaac, ele não pensou duas vezes, porque já estava acostumado com isso. Já estava acostumado, já estava habituado. Fazia parte da própria da cultura, crença dele. Da própria crença dele. Tanto é que quando ele levou a ovelhinha até em cima, foi. Quando o filho dele, Isaac, percebeu que era com ele, ele nem relutou. Tá bom. Porque ele está acostumado com essa ideia. Isso já fazia parte da cultura. Por exemplo, meus amigos, se vocês acham isso horrendo, vamos falar a verdade aqui. Sabe o que eles faziam? Jeová mandava pegar ainda, exterminar todo mundo e pegar as donzelas para ser concubinas, ou seja, para serem abusadas pelos reis. Isso é um ato de Deus de amor? Isso é um absurdo! Se fosse no tribunal, qualquer tribunal do mundo falar, ele é um gênio, entendeu? Não posso falar a palavra aqui, é um absurdo. Entenderam? Gênio, é o gênio combinado com a Cida, entendeu? Casou com a Cida, entenderam, meus amigos? Gênio. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Ele seria em qualquer tribunal do mundo. Porque isso não é inaceitável. Inaceitável. E tem muitas religiões que vivem isso até hoje. Exatamente. Exatamente. Então, vocês imaginam a vibração que existe ainda pesada neste planeta. E foi o que você falou, não é só na superfície onde a gente está. Intraterra também. A Eliette acabou de entrar. Maravilhosa. Vou colocar ela aqui. Que linda. Seja bem-vinda.
Não abriu. Eu vou ver que eu sempre esqueço o microfone. Eu falo meia hora depois que eu vejo o microfone tá fechado. Boa noite, Paula, tudo bem? Entrei de surpresa, eu mandei mensagem, falei que ia entrar, não sei se você ouviu. Falei, vou entrar. Não vi que eu estava aqui, ó. Vim dar só uma passadinha rápida. Tudo bem? Seja bem-vinda, adorei. Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paula Cabral e hoje eu vim te convidar para fazer parte deste treinamento de formação de terapeutas multidimensional. Você vai sair deste curso profissionalizante para poder atuar com o Reiki até nível mestrado. Você vai ser um mestre de Reiki, de cromoterapia, aromaterapia e um mestre em programação neurolinguística, especializada para terapeutas. Então eu te convido a estar com a gente nessa formação que será incrível. Você pode começar agora. E detalhe, a vantagem competitiva de estar nesse curso com a Mestra Val e com a Luciane Machado e comigo é você se tornar um terapeuta oficial do Instituto Quântico Desperte Ser em Luz. Você vai ter no nosso site oficial a tua foto, a tua especialização e nós iremos te indicar para centenas de pessoas que estão precisando de você neste momento. Então não perde teu tempo, vem com a gente agora nessa formação de terapeuta multidimensional. Convido você a fazer as aulas que são abertas do primeiro módulo e ser tocado a se tornar este terapeuta que tantas pessoas estão precisando neste momento. Um beijo no teu coração e namastê.